Eu sou Sandra Trópico Valenzuela e este é o Mega Séries pela Rádio Mega Brasil Online. Nesta semana, os nossos convidados vão falar sobre a série Orphan Black. E para falar aqui com a gente no estúdio, 3 convidados muito especiais que são, vamos lá, Vitor Lima. Olá. Beatriz Nascimento. Oi. E a Giovanni Scaboni. Oi. Tudo bem? Tudo bom? Que legal que vocês aceitaram vir falar com a gente sobre a série. Assim, os 3 são estudantes de Publicidade e Propaganda da Universidade Anhembi Morumbi e eles são meus queridos alunos lá da Paulista. São Tá? os favoritos, sim. Bem claro. Adoro. Sim, também, mas assim, eu tenho um coração muito grande para os meus alunos. Cabe todo mundo. Cabe sim, todo mundo. Vamos lá. Nós vamos falar de Orphan Black. Olha, se você assiste a série, se você quiser mandar seu comentário, perguntas, posta aqui que no segundo bloco do Mega Séries a gente responde para você, tá bom? Vamos ver. Então, Orphan Black é uma série canadense de ficção científica e suspense que foi criada por Graham Mason e John Fawcett, estrelada por Tatiana Maslany, com várias... que ela faz um monte de personalidades, né? É impressionante a interpretação dela. Ela chegou a ganhar um Grammy por causa disso. A atuação dela foi ótima. É espetacular. É que são muito diferentes os personagens que ela faz, mesmo porque se trata de uma série que trabalha com a ideia de clones, Sim. não é mesmo? Então, a série levanta questões sobre implicações morais e éticas, justamente sobre clonagem humana, certo? Bom, e assim, a série é produzida pela Temple Street PUBG, então a série é produzida pela Temple Street Production em associação com a BBC American e o canal Space. Ela já está na sua 5ª temporada, certo? Certo. Finalizou. E já finalizou, Sim. né? No Brasil, acho que também Sim, já está sim, no ar, já. já todas as temporadas. Sim, no Netflix também. Uhum. E assim, ela estreou em 2013 e foi um sucesso desde que ela começou. Muito bem, eu vou só dar uma sinopse rápida. O que acontece? Após presenciar o suicídio de uma pessoa que ela nunca tinha visto, a Sarah Manning, ela assume a personalidade daquela pessoa que se matou, só que de repente ela percebe que elas são idênticas. Aquilo é que chama a atenção. Sim. E como ela estava enfrentando muitos problemas pessoais, ela resolve assumir a identidade da suicida, certo? Exato. E aí, de repente, ela descobre que ela vira a detetive Elizabeth Childs. E a Elizabeth, como ela é uma detetive, ela consegue, a partir de sua nova identidade, se evadir, né? Fugir de seu namorado que a perseguia e que ele era um traficante de drogas, enfim. Isso. E tudo começa a partir daí. Sim, E o papel inicial. muito bem. Então, vamos começar falando um pouquinho da Sim. 1ª, 2ª, 3ª e 5ª temporada. Vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho de como é que acontece essa... Primeiro, o que é a clonagem? Vamos lá. O que é a história da clonagem aqui em Orphan Black? Como é que é tratada? Porque assim, a gente já teve novela no Brasil sobre clonagem. Isso. E tem muitas obras que tratam sobre o assunto. Inclusive, eu até trouxe um livro aqui, até tem Blade Runner, por exemplo, né? Um filme que eu adoro, que eu amo Blade Runner, e fala também sobre a questão de clonagem, enfim. Como é que funciona isso? O que é a clonagem? Então, Como é que ela é tratada? dentro da série, a gente não... Inicialmente, né, como você falou, essa personagem, a Sarah, que ela é a principal, porque é o ponto de vista dela, normalmente, assim, na série, ela vê aquela mulher que é igual a ela, mas ela não sabe se é só uma pessoa que é parecida com ela, como é que é. Uma irmã gêmea Certo. perdida. Isso, se é uma irmã gêmea, porque ela veio de um lar adotivo, então ela não sabe muito do passado dela. Então, muito bem, poderia ser uma irmã adotiva, Exato. né? Até então. Certo. E a gente começa a ver que existem cópias dela, que eles tratam assim como cópias, e a gente vê que a razão elas terem surgido é devido a um grupo, né? E esse grupo, eles fizeram um experimento. Então, elas não são assim, elas são as cópias que estão dando certo e são monitoradas por vários, cada uma tem um monitor, ou tem, então são pessoas que participam da vida dela, que às vezes parecem pessoas que são do dia a dia,
seu né? marido, namorado. Exatamente, assim, aquele amigo, Que alguma é coisa mais assim. ou menos pra elas não perceberem que elas estão sendo monitoradas, até porque, como era a Sarah, ela não sabia que ela era uma clone. Certo. Exato. Uhum. E ela era monitorada por quem? Como é que era esse Inclusive, era a monitoramento? única que não era monitorada. Então, Certo. porque ela sempre foi... O que acontece? Como ela veio de um lar adotivo, Uhum. a mãe dela, que ela chama de mãe, era a mulher que cuidava dela, a cuidadora Sim. dela. E elas têm uma relação muito deturpada porque a Sarah realmente ela é muito rebelde. Ela tem uma filha e ela sempre foge, então ela não liga muito para as consequências. Ela fala que ela se importa muito com a filha, mas eu acho ela muito assim, muito uma pessoa que explode muito fácil e sai. E o que acontece? A gente tem um momento lá que elas se reconciliam logo na primeira temporada, que a mãe dela fala que ela, foi em determinada época, que estavam chegando muitas crianças, mas eles não conseguiam aceitar todas, porque né, o abrigo tem seu limite, e um cara traz ela e fala, cuida dela, não deixa que peguem ela. Então a gente sabe que tem alguma coisa ali com ela. Sim. Mas, antes eles moravam em Londres, né? Isso. E aí a série, ela acontece nos Estados Unidos. Ou ela... Canadá. Canadá. é. Eu sempre confundo. E, então, antes eles estavam em Londres e depois foram pro Canadá. Então a vida dela começou em outro lugar, diferente Certo. das cópias, né? Aham. E aí eu acho que é por isso que ela não era rastreada exatamente, Isso, coisa assim, monitorada. Uhum. E a gente sabe que esse grupo que produziu elas, eles não fazem apenas clones, eles são pessoas que, os neoevolucionistas, Isso. Uhum. e eles acreditam na evolução Uhum. do ser humano e eles acreditam que o nosso cérebro tem mais capacidade do que a gente faz. Então, que ele poderia se recuperar. Então, tem alguns que têm o olho meio mais claro. Então, assim a gente consegue identificá-los fisicamente, inclusive. Mas não são todos. Então, Sim, tem pessoas sim. que são aparentemente comuns, normais, mas às vezes tem uma cauda escondida, Aham, sabe? é. E aí umas são coisas meio possibilidades que você adquire por conta desse grupo. Sim. Que é um grupo fechado, que as pessoas vão participando. É quase como se fosse uma seita, um culto, assim, né? Isso Então, que eu ia perguntar pra vocês, porque, assim, no início, quando eu fiz a pergunta da clonagem, é justamente isso, porque tem uma questão aí também religiosa. Eles Exato. também sofriam uma perseguição aí de grupos religiosos e tal, porque é muito polêmico, não só a questão científica, mas também a questão religiosa, né? Sim, tanto Isso. na série, os clones, eles são divididos em masculinos e femininos, que é o Projeto Leda e o Castor. Sim. O Projeto Castor, ele logo é apresentado dentro de uma fazenda que é uma família extremamente religiosa que começa. Então, eles têm essa diferença de clones, mas ambos vêm da mesma pessoa, assim, sabe? Uhum. Que foi clonada, o material genético da mesma pessoa que foi usado. Serviu pra fazer os dois projetos, Isso, tanto é. o Leda quanto o Castor. Então, existe uma diferença bem clara entre esse projeto Leda, porque assim, são elementos mitológicos, né? Então, quando você fala da Leda, você está falando de uma filha, né? De uma apaixonada, né? De Zeus, que teve filhos e tudo mais. E Castor é filho de Leda. E aí, como é que fica isso? Qual é a diferença de um projeto com o outro? Então, Será? cientificamente falando, É. pela série, os clones femininos são os clones dela, né? Foi o que Sim. foi implantado nela, o material genético. Então é o que pega dela. Já o masculino, ele tem a outra vertente, né? Não é igual, é um clone, mas não é igual, assim. Sim, porque, assim, vamos falar rapidinho da mitologia grega, até para quem está assistindo a gente também curtir um pouco dessa história, que eu adoro mitologia, então a gente vai falar um pouquinho também desse projeto. Então, a Leda era uma mulher belíssima, né, pela qual o Zeus se apaixona, e ela acaba engravidando de um cisne, porque Zeus se apaixona, como ela tinha sido recém-casada, então ela acaba engravidando e tendo 2 ovos, né? Sendo que tem Nestra e Helena em um, e no outro é Pollux e Castor, né? Então, por isso que assim, a Leda, de repente, é a vertente feminina da clonagem, Isso é vertente feminina. E é interessante porque o Castor, ele morre, né? E a Leda, ela é, assim, ser mais, sei lá, ela é mortal e tal. Mas na história não tem uma designação da morte de Leda. Isso eu tô falando na mitologia. Então, por isso que eu ia te perguntar se tem alguma coisa assim do Castor. Na série, os clones, em geral, eles estão doentes.
Sim. Então, o castor, eles têm um problema na memória que vai degradando, e até que ocasiona a morte deles. Pela Tanto que memória. tanto que isso é um problema. Então, pode até relacionar isso, né? Ah, E a Leda, elas também têm, só que causa a infertilidade delas. Uhum. certo. Isso, tanto que as clones femininas, nenhuma delas podem ter filhos. Olha, que legal A essa, Alison mesmo, que é a essa Sofia Bono. relação. Desculpa te falar, mas essa relação também, vocês já viram aquela série do Conto da Aya? Que tem isso daí. Ah, Eu sei, Handmaid's Tale. É Uhum. muito recente, então é comum que as pessoas ainda tenham Aham. visto. Mas fala pra mim. A Handmaid's Tale, ela é o Canadá também ou é os Estados Unidos? Eu Não, acho. ela é canadense, né? É, então, Canadense. eles começam a ter essas aias, assim, que são mulheres que são escravas Isso. para reproduzir. E tá tendo uma queda na taxa de natalidade em todos os outros lugares do mundo, e esse país ele consegue subir muito. Então eles são exemplo, mas ninguém sabe o que se passa lá dentro, mas elas são Pois é. escravas e elas só podem reproduzir. E justamente tem esse problema da infertilidade, por isso Aham. essa relação, assim, Mas, é bem interessante. esse negócio assim, por exemplo, as clones femininas, eu acho que elas são muito mais fortes e, tipo, mesmo sabendo as condições delas, assim, às vezes elas são mais retraídas, mas elas são muito mais fortes que os homens, né? Então, não sei, Talvez uma por coisa esse notável. perfil dos nomes, Sim. né? Tanto que a todo momento os castores eles estão sendo testados. Eles tem uma base militar também na série e eles têm a todo momento um teste meio que de memória, assim, pra Sim. eles estarem sempre, pra ver onde tá a doença deles, assim, Certo. a que ponto tá chegando. E esse é um problema realmente que eles colocam de ter problema de infertilidade, assim, que clone, por exemplo, clonagem no Brasil É proibido desde 2005. né? A clonagem humana. Isso. A clonagem humana. Mas assim, existem hoje em dia nos Estados Unidos, ficou famoso até esses tempos que eu não lembro o nome do ator, mas o cachorro dele de muitos anos morreu porque era muito velhinho e ele clonou o cachorro, é exatamente o mesmo cachorro. Só que acontece, a expectativa de vida de clones, principalmente animais, é muito menor. Sim. E você pode clonar muitas coisas, pode clonar semente, por exemplo, né? Mas esse tipo de, já na ciência é bastante utilizado. Então, mas isso daí não teria problema. Agora, sempre que são bio, né? Tipo, a coisa viva mesmo, sempre vai dar algum problema. Eu acho que até a ovelha Dolly ficou muito famosa, ela também tinha problemas, né? Tinha. Então, eu acho que a série coloca isso também, dos clones, pra dar um pouco de realidade, talvez. Porque se clonar fosse tão fácil e tratado de uma forma tão simples na série, ela não ia ter... Tanto que a clonagem na série, ela começou até mesmo antes da ovelha Dolly. Então, tecnicamente, não seria muito possível fazer isso. Certo. Deixa eu perguntar para vocês, eu queria que vocês destacassem as personalidades aqui das nossas clones, né? Então, ela começa como Sarah. Isso, né? a Sarah é a protagonista, né? Ela começa aquela bem rebelde, assim, ela tem um caso com drogas, ela tem uma filha, ela quer fugir com a filha dela, então ela é toda perturbada, assim, a vida é meio que um caos, assim. Só que, à medida que ela vai descobrindo as coisas, ela se torna determinada. Sim, Ela quer aquilo, ela segue os objetivos, e à medida que as coisas vão acontecendo, por exemplo, a família dela é envolvida, então a filha dela passa a ser o ponto central, então ela não quer que nada machuque a filha dela. Ela começa a ter uma relação com as outras clones, as irmãs, né, que começam a falar. E é uma relação muito familiar, ela é muito determinada pra proteger essa família depois, né? É óbvio que ela continua um pouco com aquela rebeldia dela, Sim. mas ela começa a ter esse determinismo. Então, e tem tem uma personagem que é bem diferente, antes de falar de outras, mas assim, eu queria destacar a Cosima. Então, a Cosima, ela é a mais, talvez, retraída em personalidade, assim, mas eu também acho que ela... A mais inteligente, depende, né, do que for. Sim. Ela é PhD, ela estuda biologia evolucionista, né? E ela faz umas especializações lá em clonagem, porque é o caso dela, ela sabe que ela é uma cópia. E ela vai tentando descobrir mais sobre aquilo através do trabalho dela. E ela realmente é uma cientista, então assim, a gente vê ela mais centrada, ela é mais calma, ela não é, por exemplo, imediatista igual a Sarah. A Sarah às vezes fala... preciso disso agora. A Cosima fala, calma, a gente vai resolver. Então ela é aquela que vai pensar, né? Ela vai tentar ter calma, assim. E uma coisa assim, só que uma coisa que eu acho
que é, não sei, isso me chamou a atenção nela. Ela é muito cautelosa com as outras cópias, mas às vezes ela esquece um pouco dela. Então, às vezes ela alerta, olha, essa pessoa é seu monitor, cuidado. Mas tem uma pessoa que possivelmente é a monitora dela, logo na primeira temporada, que ela sabe, mas ela começa a se envolver, porque ela quer ver, mas ela ao mesmo tempo, como assim ela é muito retraída, quando a pessoa dá atenção pra ela, ela tenta se soltar, né? Certo. Então, a Cosima, eu não sei, eu acho que é isso, basicamente. Ela é aparentemente tímida, mas ela é muito inteligente, ela é muito forte também. Mas uma coisa, todas sabem que são clones? Não. Elas vão descobrindo ao longo da Elas série. vão descobrindo. Elas têm, até a Sarah mesmo, ela entra nesse mundo assim muito abrupto, ninguém esperava por ela, né? Sim, Até tanto que- então, desculpa, Gi, ela acha que ela tá simplesmente tomando a vida de uma mulher que Que é se igual matou. a ela. E pronto, vai ficar por isso. Aham. Só que a Beth já era envolvida nessa história de clones, ela já Exato. sabia. Certo. Então, quando ela assume a vida da Beth, aparece uma russa, Sim. que também é igual a ela, que tá doente, Uhum. e matam ela. Então, com isso, a Sarah já fica... É, que ela tá sabe que não tá Pô, certo. não são de gêmeas ali. E ela também algo fala, estranho ali. ela também fala o que tá acontecendo. Todas elas, quando descobrem, Tem um um celular. celular rosa, Ah. que é uma conexão. E ela fica perguntando, quem são vocês? Como não sei o que tá acontecendo. Porque E eles a falam, Alison ligou espera. pra ela. Exato, espera a ligação. Uhum. Bom, eu também vou perguntar, assim, quem é Alison Hendricks? Quem é pra você, mas você vai me responder no próximo bloco. Tá certo. Tá bom? Gente, já voltamos. Você mandou a sua pergunta? Seu Manda aí, comentário? gente. Manda já, que a gente já vai pro segundo bloco. Até já. Já. A Alison, né, tipo... Ela... Pronto, quando a produção puder mandar as perguntinhas e os comentários pra gente, dá um toque pra ele. Alexandre, nosso Chamei de moço. nosso Alexandre Nóbrega, nosso estagiário, mas que ele é, mais do que um estagiário, ele é um amigo super profissional. E aí ele vai trazer pra gente as suas perguntas e seus comentários. As perguntinhas. Quer mandar um mimo? Manda pra gente. O seu dia de blogueiros, cada dia sua casa. Pois é. Isso, a gente faz um unboxing maravilhoso. Opa! Olá, Obrigada, Alexandra. Parece aqui na imagem. Dá um oi. Oi, pronto. Tem 20 anos, tá solteiro, Obrigada. gente, a procura, entendeu? Super simpático. Muito bem, olha, a gente tem comentários aqui, mas são comentários, cadê as perguntas? Ó, o João Vitor Dorigan Eu falei. mandou um comentário assim: ui, famosos, amo vocês. Biazinha ficou gigante, tá voando. Carlos Alberto, Joaninha. Quem é a Joaninha? É você, amiga. Não sei. Não, que Joaninha? Oh, meu Deus, eu não entendi a letra. Não sou eu, É gente. Joinha. Horrorosa. É a joinha, desculpa. Ah, Bom, podemos continuar? Gente, as perguntinhas. Se chegar alguma pergunta, viu, Alexandre? Se chegar alguma pergunta, você pode mandar pra gente ainda, tá bom? Vamos lá. Voltando aqui pro segundo bloco. Podemos voltar? Pode? Voltando. Olá, voltamos pro segundo bloco do Mega Séries. Hoje falando de Orphan Black com 3 convidados muito especiais. O Vitor, a Bia e a Giovana. Aliás, a Giovana vai mostrar pra gente. Você trouxe seus livros, Giovana? É publicado online. Ah, É então tá online. bom. Mas depois você conta pra gente, porque você tem livros publicados Pode de deixar. ficção científica, então, mas depois você conta pra gente também. Olha só,
Eu parei na pergunta para a Bia, né? A Bia, que é aqui pelo nosso convidado, nosso seu fã, porque é seu fã, o João Vitor Dorigol, mandou: Oi, beijo, tá, famosos, João? amo você. Aí o Dorigol apareceu. Exatamente. É Valsane, tem que chamar de Valsane. Não, eu chamei de Dorigol. Não, Valsane, porque ele não gosta. Ah, nossa, se você for escolher o nome. Vamos lá. Então, vou perguntar para você sobre a Alison Hendricks. Fala um pouquinho da Alison Hendricks. A Alison, ela é a clone, assim, mais certinha, digamos. Porque ela é casada, ela tem filhos, os filhos dela são adotados, né, um casal. E, assim, com o passar do tempo, ela tem uma certa dificuldade para lidar com essa história de clones, porque ela quer proteger a família dela, ela não quer que eles saibam sobre essa história, que ela fala que eles estão correndo perigo a todo tempo. E com o tempo ela descobre que o marido dela é o monitor dela e ela tortura ele. Assim, eu acho que ela tem alguns problemas. Ela tem alguns problemas, né? Isso. Pois é. E assim, ela demora pra aceitar, mas depois eles se acertam. E aí, com o tempo, ela quer começar a acertar as coisas. E aí ela se envolve com drogas, ela é o marido dela vai preso. Então, assim, ao mesmo tempo que ela é a certinha, ela quer fazer as coisas certas, mas ela acaba se envolvendo com algumas coisas erradas. É com problema. Mas eu acho que é pra proteger essa vida perfeita Sim, que ela tem. É pra continuar com as aparências. Ela é aquela Pra pessoa da dela. sociedade. Isso. É uma pergunta. Então, cada uma dessas personagens são muito diferentes. Sim, totalmente. Totalmente diferentes. A mesma aparência, mas Até o estilo. Ah, Você consegue perceber pelo estilo da personagem que não tem como ser a mesma pessoa. sim. Tanto que a Tatiana Mesa, ela pode fazer a Sarah, só que ela pode fazer a Sarah fingindo ser a Alison. Isso. Então É. ela coloca uma peruca Ah. e você acredita que é a outra pessoa Exatamente. mesmo. verdade. Não Você tem vai como. entender que ela tá fingindo, que não é a mesma Sim. pessoa. Porque ela muda a feição. É tipo assim, porque a gente já viu outros atores fazendo, sejam gêmeos, sejam Aham. cópias também. Mas normalmente é só uma caracterização de cabelo, maquiagem. Ela não, ela muda o jeito de Totalmente, falar, gente. a postura, o jeito de andar. Sim, E é é engraçado porque esses dias eu tava assistindo também erro de gravação, que eu gosto muito de ver erro de gravação. E até nos erros de gravação, ela, pra cada personagem, parece que é outra pessoa. É diferente o jeito dela agir, parece porque eu acho que outra ela pessoa. entra tanto no personagem que até pra ela quebrar o personagem, assim, mesmo rindo, ela tem que dar uma relaxada de verdade, senão ela não sai. Senão não E consegue. toda a equipe também acompanha, né? Então, Não é fácil fazer uma elas são coisa assim, totalmente diferentes. porque são muitas personalidades, assim, e você não tem um tempo de mudança, né? Aham. Porque é no mesmo trabalho que você Sim. faz tudo isso. Inclusive, a gente estava conversando também no dia, é que eles apresentaram um trabalho muito legal de Orphan Black. Então, no dia, eles também me comentaram que havia uma transgênero, Uhum. Sim. não é? Isso, sim. Conta pra mim essa história dessa personagem. Eu não vou nem comentar. Mas vamos ser. Ah, então, é o Tony. Ele meio também aparece bem do nada, assim, na série, né? Tipo, como qualquer outra clone, mas é transgênero. Ele não se sentia à vontade como uma mulher ali. Não se Acabou, não se identificou. identificou. Não era ele. É, e ele é o mais, assim, não é o mais, assim, mas assim, ele é o que, acho que é o que mais se Ele menos afasta. se envolve Exato, nessa é. história, Tanto sabe? que não é muitos episódios que É, ele aparece. ele não aparece né? tanto, ele não é Sim. tão relevante. Mas assim, eu acho que, não sei se é porque a série começou em 2013, então Certo. essa coisa do transgênero já estava em alta. Mas assim, eu não vejo como uma coisa que influencia muito, assim. Na Eu acho que série, ele, não, ele é muito... Ele tá mudando, né? Ele tá passando por transformações, então a personalidade dele já é afetada por isso. E essa história Sim. afeta todos eles. Então ele é mais... Se você pesquisar no Google, por exemplo, as fotos dele é sempre mais de cara fechada, mais... Sim, ele tem o rosto de todas elas, só que ele Aham. tem uma barba, Isso. tem alguma Certo. coisa diferenciada. Ele é aquela coisa assim, se você não sabe a série, se você não tá assistindo a série, você fala, nossa, essa caracterização não ficou legal. Porque você vai achar que é que é assim, que é um homem que nasceu, né, com o sexo biológico masculino. Mas aí não, a gente descobre que é um homem, só que ele nasceu com o sexo biológico feminino. Então ele tá passando por essa transição. Então essa aparência
dele que tá mudando mesmo, assim, que não é tão perfeita quanto as outras caracterizações, é de propósito, pra você entender Certo. o processo dele. É muito mais uma questão de diversidade, Eu acho que da talvez própria seja aquela, série, isso, uma né? inclusão. É. assim. A série tem uma coisa bem legal também, que é o negócio do poder feminino. Uhum. Você vê que ela não enfraquece as mulheres em nenhum momento, elas são cientistas, elas vão atrás, elas vão tudo. Se Tanto que- ajudam. Sim, elas se Aham. ajudam. Então é esse poder feminino, né, também Exato. que a série traz. E é uma coisa assim, por exemplo, que eu vejo muitas minhas amigas que me falam sobre feminismo, as coisas. A Ellison, ela é a soccer mom, então ela é a mãezinha perfeita, que ela vai no time de futebol. Mas, por exemplo, a Cosima é uma cientista, a outra era uma delegada, era uma agente ali, uma detetive. Mas em nenhum momento, por exemplo, elas criticam a Ellison por escolher ter a Sim, vida ser de mãe. ser mãe, ter a Não vida fazer mais perfeita. nada. Todo mundo tenta entender, porque eu acho que tem, assim, lógico que elas tem momentos que elas se odeiam, mas eu acho que naquele momento elas falam assim, estamos juntos, então a gente tem que entender a diferença, né? Isso. Vocês chegaram já a terminar a série, assistiram? Eu tenho que terminar. Sim, temporada. eu acompanhei a série no lançamento dela. Aí eu Ela é muito fui. entusiasta. Não, eu comecei a ver quando estreou a terceira temporada, Certo. então eu fui acompanhando, né? Eu acabei junto. Tá, então, assim, para quem que você recomenda? Para que tipo de público essa série funciona melhor? Jovens, porque pelo que você me disse, tem uma pegada feminista, né? Sim. E feminina também, enfim, empoderamento e tal. Mas é só esse público? O público de ficção científica em geral se sentiria Sim. atraído pela série? Quando eu vejo no Facebook, gente, me recomenda alguma série, independente da pessoa, já recomendo a From Black. Uhum. Porque eu acho que ela é uma série muito abrangente, assim, é um assunto bem legal de se ver, é uma coisa diferente, né, a série. Sim. Então eu acho que é uma série bem abrangente, assim, pros públicos. Também Uhum. penso. E eu acho que ela atrai as pessoas de várias formas. Por exemplo, eu tinha uma resistência para Orphan Black porque quando eu via a capa, a foto de capa na Netflix, eu não gosto dela, porque eu acho que ela não traduz a série. Então ela me parecia uma série, primeiro, que é uma série britânica, não sei, normalmente eu tenho um pouco de resistência. Eu achava que ela era britânica, inclusive, e eu achava muito escura, então eu falava assim, ela, não sei, parece ser tosca, assim, sabe, a capa. Mas quando a Gi falou pra gente fazer sobre o trabalho, eu já sabia mais ou menos como é que era. E, por exemplo, a série, ela tem o drama, ela tem aquela coisa suspense, mas ela também tem uma coisa meio policial. E ela também tem, tipo, uns momentos de comédia. Tem um amigo dela, que é o irmão adotivo dela, que ele é muito divertido. Sim. Né? Então são momentos, tem um alívio De como alívio que precisa. Por cômico. exemplo, eu não terminei a série porque eu realmente é uma série que me consome. Eu não sei, eu tenho que me preparar pra assistir, sabe? Não é como eu assisti um Friends, qualquer outro, um Stranger Things também, Não, qualquer coisa. Mas eu recomendei esses dias pro meu tio, que Aham. ele não tem muito a mesma... Ele não assiste muito as mesmas coisas que eu, mas eu falei pra ele, que é aquela ficção. Meu pai também, assim, eu recomendei pra todo mundo. E só queria voltar sobre esse discurso feminista. Eu acho também que, às vezes, aqui no Brasil, as pessoas não entendem muito bem o que é esse discurso feminista. Só que eu acho que é muito intrínseco na série. Então, eu não acho que é uma coisa, assim, que Tão vai exagerada. que vai as pessoas bater vão de olhar cara com pra aquela ela, pessoa sim. que tem uma visão errada do que é o Ou feminismo. mais conservador, sim. né? Aquela pessoa que acha que aquilo que ele acha que é feminismo, na verdade, o que ele fala é o feminismo, né? Que não seria. Mas eu acho que é intrínseco, então até a pessoa vai Sim. gostar também, assim, sabe? É verdade. Olha, assim, a interpretação da Tatiana Maslany, ela conquistou um monte de prêmios, do Sim. Critics' Choice Television Award, vários outros, como o Young Hollywood Awards, Emmy, né, Tilby Award, isso ao longo, né, o Emmy em 2016. Então, ela teve Pode falar. um M, né? Até isso. é porque a série começou em 2013 e ela foi Isso. indicada várias vezes, não foi somente essa. Eu E ela não, então, e ela não ganhou. E É. muita gente ficou muito chateada das outras vezes que ela não ganhou. Porque ela... Como assim? aí, Ela faz em todos os comparação- personagens, né? Em comparação aos outros que O haviam ganhado trabalho. naquela época, ela era, né, a melhor, o né? trabalho é impressionante. E quando ela ganhou, foi muito legal, porque eu tenho alguns amigos que eu já sabia que assistiam, todo mundo comemorou muito, porque assim, realmente é muito merecido, é outra pessoa, ela se... Claro. Eu ainda tenho uma perguntinha para fazer que eu lembrei, agora anotei aqui. Tem uma cena do escorpião. Lembra? Diz que é um escorpião que começa a falar com ela, porque tem uma Sim, coisa a meio Helena. alucinante, A né? Helena é alucinante, É. totalmente. Então, conta pra mim essa história um pouquinho. Fala um pouquinho pra gente ir fechando. Do escorpião. Do escorpião, daquela... né? Assim, eu não cheguei. Como eu tô falando, eu não sei se na quinta temporada tem alguma coisa com isso, mas até a quarta, pelo menos até o final, eu
não consegui identificar se o escorpião, ele é a consciência da Helena que tá ajudando ela a sair das situações, por exemplo, da vez que ela tava presa e ele ajudou ela a sair de lá, quando, sei lá, ela tá com fome. Ele sempre ajuda ela a arrumar uma solução pra ela não morrer, pra ela sair dali, né? É uma luz no final do túnel. Então, é interessante porque é um escorpião, né? Que seria É tanto que um quando inseto... eu vi a primeira vez, eu falei, meu Deus, Ela já não baixava na cabeça. Ela assim, teria né? que morrer, né? Sim, Se ela fosse... sim. E não, a perspectiva do escorpião, Mas ela é positiva. Sim, eu também acho que tem a ver com a personagem. Porque Exatamente. a Helena, ela já não é muito normal, digamos, né? Então, assim, acho que se colocassem lá uma Joaninha, não Sim. ia ficar muito bom. É porque eu acho que o escorpião é meio que a Helena também. Porque ela vem, por exemplo, ela quer ter uma relação com a Sarah, que ela fala, você é diferente. Mas a todo tempo ela A pode gente tem também uma conexão. matar Sim. a Sarah. Sim. Então, como se fosse o escorpião. E eu realmente acho também que é o subconsciente, porque ela não se acredita. Ela acha que ela é uma coisa Inferior. demonizada, inferior, que ela tem Isso. que matar as outras cópias porque ela seria original, segundo o que falam pra ela. Mas ela também tem que se cortar, por exemplo, porque ela estaria em pecado por não ser uma criatura de Deus. Sim. E eu acho que ela desenvolve, o inconsciente dela desenvolve esse escapismo para ela se ajudar. Porque ela não acredita nela mesma. Então, se ela tentasse pensar, não sei assim, como explanar isso. Se ela pensasse, talvez ela, não, assim não vai dar certo. Mas é criar uma imagem Sim, de outra de coisa outra ajudando coisa. ela. Tipo assim, ela falar eu consigo, ela não vai conseguir. Mas se Exato. ela imaginar o escorpião falando pra ela, você consegue, ela consegue. E ela não consegue porque ela é desacreditada por toda essa Por seita, todo assim. mundo. Né? Um cara que é como se fosse um líder dela, ele fala, sabe, você pode ser original, mas ao mesmo tempo ele morde a sopa, ele fica fala que puxando ela. É a ela. escolhida de Deus. Mas ao mesmo tempo ele interioriza isso ela. que vocês estão me falando tem muito a ver também com os nomes. De novo, tem mitologia grega e tem questões bíblicas aí envolvidas. Sim. Você tem a Rachel, você tem a Sarah, que são nomes de mulheres Sim, muito da fortes, Bíblia, né? sim, verdade. Bíblia. E a Helena, ela é filha de Leda, né? Helena de Troia. Então tem toda aquela ideia do clone do gêmeo, né? Que são os filhos de Leda. Isso mesmo. Puxa vida, vocês querem fechar assim, um comentário final da nossa série? A gente podia pegar as nossas perguntinhas. Então, tem alguma pergunta? Trabalho. Não, a gente fez pra sala. sim. Ah, então, mas aqui a gente tem um público enorme, se você quiser. Quer deixar essa reflexão? Se você Vamos quiser deixar deixar. Seria interessante. Opa, pode vir, querido, pode vir. Não, aí. O Alexandre, ele é muito tímido. Medo. Ai, eu dou igual. João Vitor Dorigon pergunta o seguinte: qual das teorias trabalhadas em aula, ou seja, a gente dá aula de. Eu trabalho com eles teorias da comunicação. Então, qual das teorias trabalhadas em aula poderiam ser aplicadas na série? Então, quando vocês falaram, sobre qual teorias que vocês apresentaram? Fala para o nosso, conta de novo. Teoria da informação. Teoria da informação, isso. Teoria da informação matemática de Shannon e E Weaver. É Muito isso. bem. E aí dentro dela a gente aplicou os pontos, né? Entropia, redundância, originalidade, previsibilidade, são os conceitos que ele passa. Mudança de comportamento, Sim. isso são os pontos da teoria. E são muito evidentes, né? Não tem Sim, nem totalmente. como. Na sala a gente acabou falando só do primeiro e segundo episódio, né? Que são mais evidentes. Mas na série inteira é apresentado essa teoria. Muito bem. Bom, então a gente vai ficando por aqui, né? Foi um prazer ter vocês três aqui no programa. Foi nossa. Realmente, uma honra. Qual é o nome do seu livro? Dandara, tá disponível no Wattpad. Então, fala como é que a gente pode acessar. Então, o Wattpad é uma plataforma online, aí pode ir acessando procurar por Dandara de GS Scavone, que aí acha mais fácil. Muito É bem. ficção científica. Muito bem. Gente, muito obrigada. Obrigada, Deus. E até a próxima oportunidade, tá certo? Em breve. É isso aí. E o Mega Séries dessa semana fica por aqui. Boa semana e curta séries. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.